todas e todes, eu sou Sandra Santella, viemos trazer o relato de experiência do projeto Reinventando o Cineclube, experiências de um cineclube virtual em tempos de pandemia. Mas para contar essa experiência, eu trago algo que aconteceu antes das sessões virtuais do Cineclube. Enfim, o Cineclube Virtual de Educadores, ele foi pensado em uma formação de professores, ou formação contínua de professores, que aconteceu em uma unidade de ensino de educação fundamental na Prefeitura de São Paulo, com professores de uma determinada região, com um curso oferecido pela Secretaria Municipal de Educação. O curso com o tema Cinema Brasileiro aconteceu no primeiro semestre de 2019. Quando terminou o curso, a inquietude, a necessidade e a vontade daqueles educadores de continuar aquele debate moveu a criação do Cineclube de Educadores. Então, esse espaço que vem se construindo como um espaço de formação contínua e um espaço de formação crítico-colaborativa, em que todos agem junto, vem consolidando, então, o Cineclube de Educadores. A primeira sessão do Cineclube de Educadores aconteceu em julho de 2019 e foi até o final do ano, com encontros mensais. Para dar continuidade, vocês entenderem como que aconteceu, então, o Cineclube Virtual de Educadores, eu convido nossa parceira nesse trabalho, professora Cláudia Mogadori, para falar um pouco do que é o Cineclube. A ideia, eu acompanhei desde o início, o Cineclube de Educadores do Jaraguá, que é um fenômeno que tem acontecido na cidade, existem outros também na rede municipal, e ele vem de o Cineclube, é bom lembrar a sua origem, vocês podem ter acesso ao nosso texto, que tem essa origem na França. O que é o Cineclube? É uma ação que cria uma atmosfera cultural. É o cinema entendido como fonte de conhecimento, de reflexão e debate. Essa é a diferença de simplesmente se exibir um filme ou você ir assistir um filme no cinema. Cineclube, ele prevê a reflexão e o debate. A ideia de Cineclube de Educadores é muito interessante porque ela traz temas, o filme pode desencadear um debate sobre temas necessários para os educadores, temas atuais, contemporâneos, muitas vezes espinhosos, e que o fato dos educadores estarem conversando com seus pares facilita muito para que eles elaborem essas questões na sua atuação profissional. Então, é com muita alegria que eu tenho acompanhado essas experiências. Eu convido agora o Renato para continuar a contar como é que tem sido essa experiência. Essa experiência do Cineclube tem sido muito qualitativa. Por conta da pandemia do Covid-19, causada aí pelo coronavírus, os encontros, passaram a ser por meio virtual. E isso trouxe uma continuidade dessa formação para nós, educadores, principalmente nesses momentos de isolamento social, além do saber tecnológico que ficou ampliado, ou seja, são plataformas disponíveis aí há muito tempo, mas que nós tínhamos a dificuldade de utilizá-las, mais presencialmente ali. A garantia da continuidade desse Cineclube, ela trouxe aí momentos para a gente cuidar da nossa sanidade mental, principalmente nesse momento, E eu, especificamente, eu consigo juntar diversas referências e citações aí dos colegas e dá para assistir aí em outros momentos, Até nos momentos de lazer. Agora convido o professor Robson Novaes, diretor de escola, para a continuidade aí do trabalho. Essa experiência tem sido uma das experiências mais importantes das quais eu vivenciei ao longo desses 20 anos que eu atuo na rede municipal de São Paulo, e ela trouxe um componente novo, ao longo desse ano, que foi justamente por conta do isolamento social. Então, a partir desta questão, nós passamos a pensar como dar continuidade ao nosso Cineclube, algo que ali estava fazendo bastante falta, nas nossas discussões, e o tempo vinha passando, e foi quando pensamos em fazê-lo, de maneira virtual, através das diferentes plataformas aí que estão disponíveis. E essas experiências, elas são experiências que são próprias do cotidiano escolar, são próprias do universo da escola. Então, são experiências que tratam da questão do trabalho, são experiências que tratam da questão
propriamente educacional, do debate sobre gênero, do debate sobre questões étnico-raciais, enfim. São os debates mais diversos e que são do interesse do mundo da educação. Nós começamos lá no mês de março, com a nossa primeira experiência, com o filme, né, do Marcelo Gomes, né, Eu Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. A partir dessa experiência, que foi a nossa primeira de maneira virtual, a gente fez uma reflexão e isso despertou a possibilidade da gente ampliar. Então, os encontros que eram mensais passaram a ser quinzenais, né? Então, isso também teve um ganho aí, porque além dos encontros terem diminuído o seu tempo, ele também ampliou a possibilidade de outros colegas, né, de outras áreas, que não somente a educação, a participarem, né? Porque a barreira, né, da distância, ela foi praticamente anulada, né, a partir da possibilidade do encontro virtual. No mês de abril, né, nós escolhemos o filme Campo Grande, né, de Sandra Kogut. Depois, né, o filme Vocacional, né, Uma Aventura Humana, de Tony Venturi, que foi também um filme bastante interessante, porque nos trouxe, né, a discussão de uma experiência educacional dos anos 60. Posteriormente, discutimos, né, no mês de maio, o filme O Pontal, do Paranapanema, né, que trouxe aí a questão agrária brasileira, que é uma das grandes mazelas aí da nossa sociedade. No mês de junho, né, o filme escolhido foi o filme Sobre Rodas, né, de Mauro Dadil, né, que traz a questão da acessibilidade, que traz aí a questão da deficiência, que também é um tema muito importante, né, que está presente o tempo todo dentro das escolas municipais. E no final do primeiro semestre nós tivemos, né, uma obra da Mostra Ecofalante, Amazônia Sociedade Anônima, de Estevão Ciaveta, que foi uma obra que trouxe uma questão importante, porque foi a obra em a qual nós tivemos um tempo menor para assistir, né, ou seja, também produziu uma reflexão que é a do acesso às obras que os participantes acabam escolhendo. E muitas vezes o acesso a essas obras ele é restrito, ou às vezes ele é pago. Então, isso trouxe questões, porque essa obra teve um tempo, né, para que a gente pudesse assistir muito curto, e isso fez com que parte das pessoas que participam do Cineclube não tivessem acesso, o que fez com que o encontro seguinte ele fosse com menos gente, né? Então, isso também trouxe uma reflexão justamente de como devemos fazer essas escolhas. E aí, para dar continuidade ao nosso debate, né, adentrando o segundo semestre de 2020, aí eu convido o Fábio Rodrigues. Né? O Cineclube, como sendo esse espaço democrático e horizontal de trocas, falar de escolhas é muito importante, porque é esse movimento que vai também sendo um elemento estimulador para o debate e para a reflexão. O Robson colocou aí que até então a gente chegou ali no primeiro semestre fazendo escolhas, e é importante que algumas das nossas escolhas também foram pautadas por alguns condicionantes, e é importante ser dito, 90% dos nossos encontros contou com a presença e a importante participação dos realizadores dos filmes. Essa questão da virtualidade também nos trouxe isso, essa possibilidade de trocar experiências com os realizadores. E isso tem sido tão significativo e tão enriquecedor que tem agregado outros elementos, né? Artistas têm se interessado em participar do Cineclube, outros segmentos da educação que não apenas o professorado, mas os gestores, supervisores, o que também tem contribuído muito. Então, as nossas escolhas, a gente tem percebido que têm sido muito valorosas ao debate. E aí, o que a gente vê como escolha, né? Surge em um determinado momento em que a gente traz um realizador do filme Uma História de Amor e Fúria, que foi o Luiz Bolognese, um filme incrível, uma grande animação brasileira, e a partir da problemática de um filme tão rico como esse, surgiu a temática LGBT. Dentro de tantas histórias, por que não aí aparecer um personagem com uma luta LGBT? E a partir daí a gente começou a problematizar o próprio grupo, né? Por que não também trazermos esse debate? Foi aí onde a gente também optou, fez escolhas, de abordar 3 curtas, onde inclusive um dos realizadores estava em Berlim. Olha só, a aproximação permitida pelo virtual. Então, o nome dele é o Leandro Godinho,
e a gente pôde apreciar e debater 2 filmes dele, que foi Piscina, premiadíssimo, e Lolo, também outro filme premiadíssimo. A gente tem grandes realizadores do cinema brasileiro com muitos prêmios. E também tivemos a presença do Rafael Aidar, né, com o filme O Pacote, que também tem vários prêmios, não só no Brasil, mundo afora. Com essa sequência de debates, aí a gente começou a entender também o quão a educação precisa ser olhada criticamente. E a partir daí surgiu a ideia de trazermos o filme Jonas e o Circo Sem Lona, da Paula Gomes. Nesse mesmo movimento reflexivo, a gente trouxe aí o filme Tudo que Aprendemos Juntos, com Sérgio Machado. E o que eu gostaria de destacar aqui, a importância desses encontros, né, para a ampliação dos nossos repertórios, para a questão da ampliação do nosso olhar, para a ampliação daquilo que a gente entende como movimento formativo, porque ele é informal, né? Embora a gente compreenda esse debate como um movimento formativo, ele ocorre na informalidade porque ele ocorre na intenção de se melhorar através da reflexão sobre o cinema. E um cineclube permite isso a gente, né? Refletir por meio das obras audiovisuais. Agradeço a todos por todas as contribuições aqui nessa apresentação, e eu diria que nós não temos conclusões sobre trabalhos, mas nós temos alguns apontamentos que esses encontros têm nos mostrado, como a oportunidade de abrangência territorial por meio das atividades virtuais que têm possibilitado que novos integrantes estejam junto com a gente, tanto os realizadores quanto educadores de diversos lugares da cidade, tem possibilitado que por meio dessa experiência em que os educadores estão conosco, tem capilarizado a realização de outros cineclubes em outros lugares da cidade, tem possibilitado o encontro nesse momento de pandemia e tem possibilitado, dentro desse espaço crítico de formação e consolidado esse momento que a Cláudia já nos trouxe, que é o cineclube, enquanto um momento de livre expressão, de um debate livre, de manifestações livres e democráticas de todos, desde da constituição de cada encontro, em que com o envolvimento de um ou de outro, existe a curadoria dos encontros e dos momentos em que no cineclube as pessoas que estão presentes, sejam artistas, professores, supervisores, aposentados, possam participar com o mesmo nível de hierarquia. Então agora a gente convida vocês que estão nos assistindo para participar com a gente desse fórum de debates, com perguntas, sugestões, inquietações. Estejam à vontade, estaremos todos aqui ao longo dessa semana para continuar esse diálogo com todos. Muito obrigada.